muito obrigado pela acolhida, pelas boas-vindas aqui nessa igreja tão bonita. Estamos muito felizes de estar aqui. Estamos felizes também porque a gente pode abrir a palavra de Deus, e é um privilégio que nem todos nós temos nesse mundo. Um privilégio que algumas populações do mundo ainda não têm. Quando nós recebemos o convite para participar desse momento, eu entendi que seria um momento de escatologia, mais relacionado ao fim dos tempos. Então a gente vai ficar mais atento a essa temática, mas de uma próxima eu posso estar trazendo algumas fotos lá da China, alguma informação mais próxima lá do Evangelho, como que ele é pregado e tem sido pregado na China. Vocês sabiam que existem quase 500 mil de adventistas na China? 456 mil adventistas. É muita gente, a igreja tem crescido. Vocês sabiam que durante as décadas de 60 e 70 houve uma grande perseguição na China? Durante a década de 80 houve um período de transformação do sistema econômico chinês. E durante a década de 90 houve um período de maior abertura para o Evangelho. Durante as décadas de 60 e 70, a igreja basicamente não tinha nenhuma informação sobre os membros dentro do continente chinês, dentro da parte continental da China. Hong Kong, que é onde a gente morava, continuava um local ainda mais ou menos aberto, e a igreja tinha mais ou menos alguma informação do que estava acontecendo, mas durante essas 2 décadas não se tinha basicamente informação nenhuma da igreja adventista dentro do continente chinês. E a surpresa é que quando a igreja de novo conseguiu colher alguns dados estatísticos da igreja, no final das contas se descobriu que durante essas 2 décadas de grande perseguição, a igreja tinha dobrado de tamanho quando era ilegal ser cristão. Essa correlação que a gente faz às vezes de um ambiente político favorável e o crescimento da igreja, de prosperidade econômica e crescimento e bênção divina, é uma correlação em geral falsa. A igreja cristã, em geral, durante a história, cresce mais nos momentos de maior provação. É onde a nossa fé é provada. É aí onde a gente sabe do que a gente é feito. Aí de fato que a gente sabe o porquê que a gente está aqui. Para que a gente veio 8 e pouco da manhã para a igreja no sábado de manhã? O que acontece quando as igrejas estão fechadas e a gente só pode ir para as casas? O que acontece quando você sabe ou tem a possibilidade de a qualquer pessoa que você ofereça estudo bíblico pode entregar você para um departamento lá do governo, e ele pode inclusive ganhar alguma espécie de recompensa financeira por te entregar, por estar quebrando a lei do proselitismo. Sabe, esse tipo de coisa acontece e esses anos me ensinaram, ou eu acho que me ensinaram, que a gente tem que orar mais por nós do que pelos nossos irmãos chineses. A gente tem que orar mais por nós do que pelos nossos irmãos da Coreia do Norte. Sabe por quê? Porque um norte-coreano, um chinês lá do interior, que decide aceitar Jesus como seu salvador pessoal, demonstrando-o de forma pública através do batismo, ele sabe exatamente que viver é Cristo e o morrer é lucro e acabou. Ele sabe exatamente que no momento que ele comece a congregar uma igreja, ele corre algum risco físico, social, ele provavelmente vai ser excluído daquela comunidade ou da sua família. E vocês sabem que as comunidades orientais, essas culturas, elas se organizam basicamente através de princípios que são coletivistas e funcionam através da honra e da vergonha. Então, deixar a sua comunidade para unir-se a uma outra comunidade religiosa é uma desonra muito grande em muitos casos. Então essas pessoas, quando elas de fato entendem a palavra de Deus, elas vão de cabeça. Não tem muito espaço para Laodiceia nesses lugares do mundo.
não tem muito espaço para um cristianismo morno nesses lugares do mundo. Razão pela qual, do ponto de vista espiritual, eu argumentaria que nós estamos em maior perigo do que eles lá. A maior parte dos chineses, uma parte grande dos chineses, sequer sabe quem é Jesus. E a gente precisa alcançá-los. Mas os que sabem, ou tem que aceitar, ou tem que rejeitar. Não tem meio termo. Aqui a gente corre o risco de viver um cristianismo morno, de viver um cristianismo de Laodiceia. E a gente sabe o que a Bíblia diz sobre isso. Mas muito bem, eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia bem no comecinho. Nós temos meia horinha aí, e eu gostaria de fazer um pequeno passeio. Um passeio por 3 momentos bíblicos que eu acho que são muito significativos para essa conversa tão importante sobre os tempos do fim, escatologia, a volta de Jesus. Acho que é muito importante a gente estar dando esse passeio bíblico. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2. A gente poderia ler todo mundo junto? Pode ser? O que é que sua Bíblia diz aí? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Logo no começo, a gente encontra uma afirmação de que no começo a terra era sem forma e vazia. Se existem 2 adjetivos, 2 características da terra antes da criação, é que ela era sem forma e vazia. Não existia uma forma discernível. Não era quadrado, não era redondo, não era triângulo, não era nenhuma forma discernível. E era também vazia, não tinha nada. Deus então ele começa a trazer conteúdo ao que estava vazio e ordem ao que era caótico. Ele começa a fazê-lo através da palavra. Isso aqui é uma coisa que é muito importante a gente lembrar. Em todos os momentos da história, é importante ou foi importante saber que Deus transforma o caos em ordem através da sua palavra. Contudo, é muito provável que nesses últimos momentos antes da volta de Jesus, essa seja a verdade de base que vai nos guiar a todas as outras verdades, é que a gente entenda que a ordem é trazida por Deus através da sua palavra, e não através das minhas palavras, ou das palavras que eu entenda que são as que mais me agradam. E essa é uma lição, queridos irmãos, muito importante, porque a gente vive num momento da história onde nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas como disse o Voltaire, infelizmente nós devolvemos a Deus o favor. Criamos um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. Um Deus que gosta do que eu gosto, que come o que eu como, que escuta o que eu escuto, que só faz o que eu quero. Queridos irmãos, se a gente permite que a gente sucumba nesse ambiente intelectual do nosso mundo, que diz que você é o centro da sua própria existência, a sua felicidade é importante, o seu bem-estar é importante, a sua saúde é importante, você, eu, em tudo quanto é lugar. E o que a gente quer, o que o discurso nos diz, é que o que é bom é o que me representa. É quando eu me vejo, quando eu sou enxergado em outro lugar. Mas perceba que a Bíblia diz assim: amai ao próximo como? A finalidade de amar a mim mesmo é amar quem? O amor próprio não é um fim em si mesmo. A gente cai nesse ambiente pedregoso, nessa areia movediça intelectual, na qual estamos afogados, que diz que eu trago ordem ao caos da minha vida, olhando para dentro de mim mesmo. E a Bíblia me diz uma coisa que é completamente oposta. Deus traz ordem ao caos através da sua palavra. Quando eu vou na Bíblia e eu fico olhando somente as coisas que eu mais gosto,
quando eu escolho só o que eu mais curto, só o que mais me agrada, eu corro o risco de, no final das contas, ter um encontro comigo mesmo e não encontro com Deus. Se eu vou para a Bíblia e eu só, olha, isso aqui é legal, salmo muito bonito, olha que legal, que bom. Opa, miserável homem que sou, quem me levará dessa morte? Não, isso aí não é legal. Então, todos pecamos, todos precisamos da glória de Deus. Não, isso aí já não agrada muito. E o juízo de Deus vai vir, e Ele vai nos julgar através das nossas obras. Não, isso aí não é um discurso legal. Quando a gente escolhe as partes da palavra de Deus que a gente mais gosta, e só fica com elas, a gente se encontra com a imagem de nós mesmos, e não com a imagem de Deus nela. Mas eu queria fazer uma ilustração dessa ideia aqui nesse quadrinho. E tem uma coisa muito bonita no texto de Gênesis 1, no capítulo 1. Lá no capítulo 1, verso 2, diz que a terra era sem forma e vazia. Ao que era sem forma, Deus veio e Ele deu forma, estrutura. E ao que era vazio, Ele trouxe conteúdo. E tem uma coisa que é belíssima nesse texto, que diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Lá no quarto dia, vamos ver se funciona. Deus, funcionou, obrigado. Lá no quarto dia, Ele fez os luminares. E é legal que o texto não diz nem sol, nem lua, nem estrelas. Diz o luzeiro maior, o luzeiro menor. Tem uma razão para isso, mas é muito bonito o texto. Quando chega no segundo dia, Deus faz a separação da atmosfera e das águas, ou seja, da parte gasosa na atmosfera e as águas. E quando chega lá no quinto dia, ao céu que estava vazio, Ele pôs aves, e às águas que estavam vazias, Ele pôs peixes. Chega no terceiro dia, Ele faz a separação entre a parte seca e a parte molhada, e a vegetação, que era a estrutura necessária para a criação depois dos animais terrestres. E quando chega no sexto dia, Deus cria a humanidade e os animais terrestres. Perceba que através da sua palavra, Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, haja firmamento e houve firmamento. Deus disse, apareça a parte seca. É através da palavra que Deus traz ordem ao caos da nossa vida. Não é através da minha palavra, não é através da forma como eu quero viver a minha vida. Deus então, Ele termina essa semana da criação, mas ficou faltando uma coisa, ficou faltando o sétimo dia. E se a lógica da criação, se esse quadro de alguma forma corresponde à verdade bíblica, o sétimo dia tem que ter uma forma e tem que ter um conteúdo. Qual é a forma do sábado? A gente já estudou na lição algumas vezes de que o sábado é um templo no tempo. Imagina que Deus dissesse o seguinte: toda semana vai todo mundo ir para Hong Kong para adorar. Ah, mas é difícil. Pegue toda semana 30 horas de voo e vá para lá para adorar. Ia ser impossível. Razão pela qual Deus faz um templo no tempo, para que a gente se encontrasse. Eu acabei de conversar com um amigo que está lá na Tailândia, um missionário lá. E a gente está conversando lá, o sábado já acabou, e por aqui a gente está começando ainda. E ele teve a mesma oportunidade de se encontrar com Deus nesse dia especial que eu tive. Mas qual é o conteúdo do sábado? É um local onde a gente se encontrava com Deus. Um momento especial de se encontrar com Deus. E se a gente se esquece disso, e a gente se esquece dessas verdades, a gente corre um risco tremendo de perder as bênçãos que existem no sábado, que existem na palavra do Senhor. Queridos irmãos, nesses últimos momentos da história, e eu vou falar isso, eu vou repetir até eu decorar. Nesses últimos momentos da história, a gente não pode se esquecer de que Deus traz ordem ao caos através da sua palavra. E Ele nos chama a um encontro semanal com Ele, um encontro especial com Ele. E quem determina qual é o dia, qual é a forma, não sou eu.
Deus me criou à imagem dele. Eu não posso criar um Deus à minha imagem. Portanto, se ele diz que é o sétimo dia, quem sou eu para dizer que é o quinto? Ou o segundo, ou o terceiro, ou sei lá qual. Então, um dia desse eu estava conversando com meu filho. Ele disse assim: papai, o senhor vai comprar um forno para a gente fazer pizza? Eu gosto de fazer pizza. Aí eu falei: filho, vamos lá, vamos encontrar aqui um forno no Brasil que vai a mais de 300 e poucos graus, está difícil de encontrar, mas vamos lá. Ele falou: papai, eu queria comer pizza todo dia. Aí eu falei assim para ele: meu filho, eu também. E eu queria comer pizza todo dia, e eu queria emagrecer comendo pizza. Aí ele olhou assim para mim e deu uma risada: ah, mas isso não acontece, né, papai? Eu falei: não dá, eu não faço as regras. Infelizmente eu não faço as regras. Se eu fizesse as regras, eu ia botar que a gente ia poder comer pizza todo dia e emagrecer, comer bolo de chocolate no café da manhã e ainda ficar saudável. Mas eu não faço as regras. Eu não dito as regras da fisiologia. Eu não criei o corpo humano. Eu não criei a Bíblia. Razão pela qual eu observo o que a Bíblia me diz, eu aplico na minha vida se eu tiver a coragem necessária para ser fiel a Deus. Mas eu não faço as regras, irmãos. Eu não faço as regras. Eu não determino o critério que Deus utiliza para a minha salvação. É Ele quem determina. Eu não determino a mensagem a ser pregada pelo remanescente nos últimos dias. É Ele quem determina. Eu não determino qual é a forma apropriada da minha dieta, que tipo de relacionamentos eu devo ter. É Ele quem determina, porque eu não dito as regras. Deus então, Ele faz o sétimo dia, Ele traz ordem ao caos, através da sua palavra. Lembra-se que lá no começo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Havia trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando a gente vai lá na frente, em Mateus capítulo 3, lá no verso 16, tem uma coisa que é muito bonita, porque outra vez, o Espírito de Deus pairou sobre as águas. Mais uma vez, o Espírito do Senhor estava sobre as águas, e começa-se um processo de recriação da terra que vai culminar lá nos eventos dos últimos dias. Começa-se um processo de reversão da obra do pecado. Lembra que Deus traz ordem ao caos através da sua palavra. Eva se envolve em uma confusão de palavras com a serpente, e ela então mancha, destrói a ordem que Deus tinha formulado, e começa agora um processo de deteriorização da ordem criada por Deus. Perceba que quando Deus cria o mundo, Ele faz o quê? Um jardim. Foi Adão que plantou o jardim? Sim ou não? Não, foi Eva que plantou o jardim? Então, quem fez a estrutura? Quem tinha que cuidar dela? A gente. Eva e Adão se envolveram em uma confusão de palavras. Só um parênteses. Vocês já pararam para pensar que Gênesis capítulo 3 é a primeira fofoca da história? Fofoca é quando a gente fala de alguém na ausência dela, né? Qual era o conteúdo, qual era o tema da conversa entre Adão e a serpente? Qual era o tema da conversa? Eles conversaram sobre o quê? Sobre quem? Sobre Deus, especificamente sobre o que Deus tinha dito. Deus disse assim: de toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Então qual era o tema da conversa? Era Deus e a sua palavra. Era Deus e o que Deus tinha dito. A conversa era entre a serpente e Eva. Onde é que estava Deus nessa conversa? É perigosíssimo falar de Deus na ausência dele. Se a gente vai falar de Deus, fale na presença dele. Se a gente vai falar de Deus,
se a gente vai falar sobre o Senhor, se a gente vai defender a nossa fé, se a gente vai pregar para as pessoas que a gente quer alcançar com a palavra do Evangelho, a gente tem que se certificar de que em toda conversa que a gente tenha sobre Deus, Deus esteja presente, porque existe um risco relativamente alto da gente conversar sobre Deus na ausência dele e confundir a coisa. Adão e Eva se meteram nessa confusão semântica, nessa confusão de palavras. E começa agora um processo de deteriorização da ordem ao caos. Mas chega lá em Mateus capítulo 3, lá no verso 16, e diz assim, isso é muito legal, porque a Bíblia diz o seguinte: assim Jesus foi batizado, saiu logo da água, nesse instante abriu-se-lhe os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Outra vez, irmãos, o Espírito de Deus pairou sobre as águas. Outra vez o Espírito de Deus parou sobre as águas. Mas o que acontece depois é que, em vez de Jesus se distanciar da palavra de Deus, a exemplo de Eva, ele foi depois do batismo para onde? Para o... Gente, lembra aqui comigo, gente, por favor. Ele foi para o... Legal. E lá no deserto ele foi tentado quantas vezes? E todas as vezes ele respondeu como? Está escrito. Eva, ela se confunde com as palavras. E ela, em vez de dizer, olha, de toda árvore deu para comer, daqui um pouco ela diz, olha, não pode comer das árvores e nem tocar, coisa que Deus nunca tinha dito. Eva peca porque ela se esqueceu da palavra que Deus tinha dito, do que Deus tinha dito em específico. E Jesus, outra vez, quando o Espírito para sobre as águas e Jesus é impelido ao deserto, ele usa a palavra para manter-se fiel. E quando ele sai de lá, ele começa um processo de demonstrar para o mundo inteiro que ele começa agora um processo de destruição da obra do mal, de destruição da obra do pecado, que passa por sua vida, morte, ressurreição, ministério no sacerdócio celestial e volta, e milênio. Começa lá. Jesus começa agora. Aí você para se perguntar, por que Jesus curou tantos cegos? Olha que eu acho isso belíssimo. O mesmo Deus que disse haja luz, curou e abriu os olhos dos cegos, devolvendo-lhes a luz outra vez. Onde havia morte, Jesus trouxe vida. Onde havia confusão, Jesus trouxe a palavra de Deus. Onde havia tristeza e desesperança, ele trouxe esperança de vida eterna. Jesus, mais uma vez, depois que o Espírito pairou sobre as águas, Jesus começa um processo de restauração da ordem no meio do caos que o pecado havia criado. Queridos irmãos, o pecado trouxe caos para o mundo. O pecado trouxe caos para os nossos relacionamentos. Eu posso estar falando aqui para alguém que está voltando para a igreja depois de muito tempo e está arrependido. Talvez a gente tenha aqui pais e mães que têm filhos jovens e adolescentes no caos da vida, tomando más decisões do que fazer com a própria existência, envolvendo-se com amizades que não deveriam, ingerindo substâncias que lhes fazem mal, vivem nesse caos da vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, querido pai, querida mãe, por maior e melhor que sejam as nossas intenções, só quem traz ordem ao caos é a palavra de Deus. O que traz ordem ao caos é a palavra do Senhor. A beleza de tudo isso é que João diz, a palavra, o verbo se fez e habitou entre nós. Jesus é a palavra de Deus. Eu não sou a palavra de Deus, razão pela qual vocês não me conhecem, eu não conheço vocês, não acreditem em mim, creio na palavra do Senhor.
A gente tem que estar familiarizado com a palavra de Deus, para que nesses últimos momentos, onde o engano será maior, onde os assaltos do inimigo serão cada vez mais intensos, a gente esteja cada vez mais firmados na palavra do Senhor. E poder dizer o seguinte: assim diz o Senhor, assim está escrito, nem só de pão viverá o homem, não tentarás o Senhor teu Deus. É através da palavra de Deus que nós vamos estar de pé no momento de Jesus voltar. É através da palavra do Senhor, da submissão pessoal à palavra dEle, que vai fazer com que nós estejamos fiéis no último momento, sabendo que estamos lavados no sangue do Cordeiro, e que se estamos em Cristo, nenhuma condenação há. Obviamente, sabendo que não é através da nossa força, nem do nosso espírito, nem das nossas ideias, mas é através da palavra do Senhor. Jesus então, Ele traz vida onde havia morte, Ele traz ordem onde havia caos, e Ele busca cada indivíduo onde ele está. Quando a gente chega lá no final da Bíblia, isso é muito bonito, que a gente chega lá em Apocalipse, no capítulo 21, mais uma vez, a gente tem uma belíssima menção, uma menção muito bonita, muito interessante, a uma temática que ela vai permeando toda a estrutura da Bíblia, que é que Deus traz ordem ao caos através da sua palavra. Apocalipse capítulo 21 diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O mar é aquele símbolo das águas, das nações, das confusões. E aí o pastor Dornelles vai explicar melhor esse texto para vocês depois, mas eu vejo aqui duas coisas muito bonitas. Aquele mar onde havia trevas lá no começo, já não existe mais. Ou o mar no sentido de nações, povos, distinções em bases étnicas e nacionais, também não tem mais. Isso já não existe mais. Vi também uma cidade santa, a nova Jerusalém de Deus, que descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço nova todas as coisas. Você percebe aqui a temática de novo? Mais uma vez, Deus vai enxugar as lágrimas, porque o caos da morte já não vai existir, o caos do pranto já não vai existir, já não teremos mais razões, já não haverá mais resquícios físicos e palpáveis do pecado na nossa vida, porque vamos estar salvos no sangue do Cordeiro. Deus desfez de uma vez por todas o caos que o pecado instalou. E onde havia trevas e escuridão e caos, mais uma vez, através da sua palavra, é que Deus instala outra vez a ordem do caos através da sua palavra. Deus traz ordem ao caos da nossa vida através da palavra, não é através das minhas ideias, não é através do que eu gosto, não através do que eu quero, mas através da sua palavra. Aqui a gente encontra um processo de reversão. O caos da morte já não mais existe, a dor do pranto não é mais necessária, porque as primeiras coisas passaram, e eu faço novas todas as coisas. E lá no meio do verso 5 diz assim: e disse-me, escreve pois essas palavras, são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e quem trouxe ordem no começo, trará ordem no final.
Quem trouxe luz no começo, trará luz no final. Quem trouxe você à vida, pode te levar à vida eterna se você assim o permitir. O Jesus que estava no começo, onde havia trevas e o Espírito de Deus pairava sobre elas. O Jesus que viu o Espírito de Deus pairando nas águas do seu próprio batismo e foi e venceu as tentações através da palavra. Lá no final, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, aquele que esteve na confusão do começo, mas vai estar na salvação do final. A confusão da sua vida pode se transformar em ordem, num jardim bonito, se você permitir que a tua vida, as tuas prioridades sejam moldadas pela palavra. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei, da fonte da água da vida. A água já não é mais confusão, a água sai do trono do Senhor, a água sai e um rio flui do trono de Deus. Quem vencer dará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicidas e aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Perceba que Jesus está mostrando duas coisas. Você pode participar da nova ordem que eu criei, que eu recriarei, onde não haverá nem mais morte, nem mais pranto, nem mais dor. Mas a confusão da idolatria, da maldade, da imoralidade, eu não posso mais tolerar o caos e a confusão que essas coisas trouxeram. E quem não decidir ordenar a sua vida através da palavra, não terá parte nessa nova ordem criada. Perceba que às vezes a gente fica olhando para esses textos e diz: caramba, mas Deus vai deixar tanta gente de fora. Querido amigo, Deus é a condição prévia para a manutenção da vida. Ninguém pode culpar um aquário se o peixe pulou fora dele e ele não consegue viver fora da água. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? O peixe, a pré-condição para a vida do peixe é a água. A pré-condição para a vida humana é Deus, Ele é a vida. Eu sou a... O que é que o João diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, em sentido biológico ou sentido pleno? Eu creio que é em sentido pleno. Quando Jesus diz lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, eu não creio que ele esteja falando apenas da nossa vida biológica. João diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida, pela mesma razão pela qual a pré-condição para a vida de um peixe é água, a pré-condição para a vida eterna é Jesus Cristo. E quando a gente decide não fazer parte da nova ordem criada por Ele, não é por maldade que Ele deixará alguns de fora, mas é porque, da mesma forma como um peixe não vive fora da água, um homem não pode viver sem a fonte da vida, que é Jesus. Queridos irmãos, a gente vai ficar por aqui. E eu gostaria de convidá-lo a ordenar a sua vida, as suas prioridades, através da palavra de Deus. Ah, pastor, mas é desconfortável. Eu também acho. Ah, pastor, mas tem coisa que é difícil. Eu também acho. Mas eu não dou as regras. Eu não invento as regras. Eu não invento a existência, eu faço parte dela, e à medida que eu entendo a palavra do Senhor, eu posso viver uma vida muito bonita e significativa aqui, e ir preparando-me a minha família para a vida eterna. A ordem vem apenas através da palavra do Senhor. Eu gostaria de convidá-lo, e convidar a mim mesmo, a tomar a decisão difícil, de colocar ao lado, colocar à parte as minhas prioridades, o que eu quero, o que eu gosto, do jeito que eu gosto, do jeito que eu acho bonito e interessante, e colocar a palavra de Deus no centro da nossa vida. E se você não acredita em mim, faz um teste, provar e ver de que o Senhor é bom. Coloca Jesus no centro da tua vida, e você vai ver que Ele vai transformar a tua vida.
Todos os lugares onde Jesus entrou, Ele transformou. E não vai ser diferente com a tua vida se você permitir que o caos das tuas emoções, dos teus relacionamentos, da tua vida em geral, seja ordenada pela palavra do Senhor. Deus abençoe. Feliz sábado.